Salve pessoal! Então vamos lá ao quarto vídeo agora. Esse deve ser de todos o mais curto, eu imagino. Apesar dele exigir um pouquinho mais de explicação e ter um pouco mais de conteúdo, eu tentei enxugá-la, que ele ficou com 5 slides só, tá? 5, 6 slides. Então vamos ver se a gente consegue acelerar um pouquinho o passo nesse aqui, que vocês já estão aí com mais de 1 hora de vídeo para essa prova, né? Então esse aqui é só sobre os fundamentos filosóficos, desculpe, sobre os fundamentos um pouquinho, peraí. Aí. Sobre os fundamentos filosóficos do pensamento medieval, tá? E aqui a gente tem então algumas das primeiras informações que a gente precisa lembrar para poder entender como a patrística é fundada, ok? Então eu coloquei aqui como fundamentos do pensamento pós-socrático. Por que isso? A gente tem três grupamentos principais, né, três colunas principais, culturais principais, que vão afetar a produção do pensamento medieval. A primeira delas, o pensamento grego, a segunda delas, o pensamento romano, a terceira delas, evidentemente, o proto-cristianismo. E eu queria justamente retratar alguns dos movimentos que são mais importantes nessa esfera. Lembrem-se que essa questão aqui, esse tema, ele vai cair só em questão de verdadeiro ou falso. Então só cuidem um pouquinho com os detalhes, mas não se preocupem muito com o espesso, né, do desenvolvimento do texto aí, tá? Então a gente começa lá pelas escolas de pensamento em Atenas, né? Eu pus ali 4 para vocês: o estoicismo, o epicurismo, a academia platônica e a escola aristotélica. Falei para vocês lá durante a sessão que o pensamento ateniense ele não se limitou, ele não se reduziu, na verdade, a um processo que tivesse término depois da conquista romana. Ao contrário, ele floresceu e ele permaneceria até o século VI depois de Cristo como sendo um universo de formação da nobreza, sobretudo, notadamente da nobreza bizantina, né? E pelo menos até o século VII depois de Cristo a gente tem notícias de pessoas indo procurar o ensino, a educação em Atenas, né? Então a coisa vai bem longe. Mas a gente tem aí 4 escolas que acabaram virando um pouco o eixo dessa educação: o estoicismo, o epicurismo, né, que são as escolas que eu coloquei em oposição em virtude da reinterpretação romântica, a academia platônica, que a gente bem conhece, né, fundada por Platão, ela persistiu, continuou, e a escola aristotélica também continuou agora como um modelo separado de produção da filosofia, né, em virtude de tudo aquilo que eu coloquei para vocês, que o Aristóteles saiu da academia platônica e que quem ficou foi o sobrinho do Platão, que começou a tocar a academia como herança, e que a academia platônica teria se desviado na leitura aristotélica dos princípios filosóficos que eram mais próximos, mais afeitos a Platão, né, e por aí vai. Ok? Ao lado das escolas atenienses, o pensamento helenista e a expansão do aristotelismo demarcaram os fundamentos da vindoura patrística. Então eu coloquei aqui para vocês novamente os eixos que interessam, né? O que mais importa dessas 4 escolas é, na verdade, o estoicismo para nós. O epicurismo eu deixei um pouquinho de lado. A academia platônica eu falei só no neoplatonismo posterior, né, que tem mais força. E a escola aristotélica interessa especificamente naquilo que diz respeito à formação do pensamento helenista. Então a gente vai ter agora 3 eixos que a gente vai analisar. O primeiro desses eixos é o estoicismo, o segundo é o neoplatonismo derivado das escolas hermenêuticas do norte da África e o terceiro, o neo-aristotelismo derivado do helenismo. Tá? Então vamos lá. O estoicismo ele tem 3 estágios num primeiro momento, e esses 3 estágios eles são designados por 3 grandes momentos da história da produção do pensamento. O primeiro deles diz respeito lá a um período pré-socrático de produção do estoicismo, que era justamente o período existencial, né? Então o que vai dar para nós a nota do existencialismo estoico, que vai de alguma maneira influenciar todas as correntes posteriores, e basicamente tinha um estado um pouco mais puro. Nesse momento, o estoico estava mais preocupado em tentar entender a transição do pró-patos, aquele patos não controlado, pulsional basicamente, para o eupatos, através do filtro da razão, do logos, né? O eupatos seria o impulso, a pulsão conduzida adequadamente pela razão, né? A gente resumiu isso aqui tentando explicar como pulsão de vida e pulsão de morte, tá? E daí o que é isso, né?
o desejo pela outra pessoa, a necessidade de se alimentar, a ansiedade por viver, a busca de novas experiências, os impulsos que te fazem procurar por aprendizado novo, tudo isso é pulsão de vida. Tá? O que é pulsão de morte? Aquela raiva que você sente de alguém que quer destruir a pessoa por conta disso, o medo, né? O horror que você sente de ser ferido ou de ser aniquilado socialmente ou fisicamente, isso tudo diz respeito à pulsão de morte. As duas estão interligadas. Tá? A pulsão de vida, ela te projeta para atividades afirmativas. A pulsão de morte, ela faz com que você tente se preservar através de atividades brutais ou através da fuga. A gente pode resumir esses dois eixos por medo e desejo, né? São justamente as duas qualidades inconscientes que mais vão ter poder e governo sobre o ser humano. Elas podem ser traduzidas no pensamento estoico por pathos, ok? Então, esse primeiro estágio está muito preocupado com a noção de pathos. Ele entende que todas as coisas têm uma reserva essencial colocada numa realidade atômica e que vão se expressar para essa realidade macroscópica e vão ser compreendidas através dos instrumentos da razão. A compreensão, notadamente a compreensão de si mesmo, das coisas que uma pessoa deseja e teme, vai ser justamente aquela que vai levar um filtro racional das pulsões de vida e morte, conduzindo a pessoa a agir em nome de si mesma e em nome dos outros, mas sempre sob controle racional, certo? Bom, o segundo estágio, que é o médio estoicismo, ele já pertence a um terreno, a um universo paralelo ao do pensamento socrático, e ele sofre algumas perdas no sentido dessa discussão vertical do pathos, estabelecendo um comportamento um pouco mais linearizado, um pouco mais normalizado para a conduta do pensador. Né? Então o estoico ele se torna um pouco mais severo, ele se torna um racionalista mais duro, mas ao mesmo tempo não há o mesmo que acontece lá entre os romanos. Né? O baixo estoicismo, que é a terceira fase, é a que vai ter um tangenciamento mais próximo em relação à patrística. Ela guarda alguns elementos do existencialismo estoico, dessa relação justamente de filtragem do propatos para o eupatos, mas ao mesmo tempo preserva muito mais traços retóricos, incentivando a ideia de que você vai ter uma conduta adequada para um bem viver, ou de que em algum momento você vai construir dentro da tua prática uma certa reserva racional como resposta última. O estoico ele tem uma aproximação muito forte com relação a estados de natureza. Ele entende que é mais fácil você ter um controle sobre a tua condição existencial se você viver mais perto das tuas condições naturais. Isso fica muito mais pronunciado no estoicismo romano, no baixo estoicismo, notadamente com Marco Aurélio. Tá? Mas como é que isso influencia a patrística? Influencia a patrística primeiro pelo controle dos impulsos, e depois pelo primado da razão, ok? Pensamento neoplatônico por seu turno. Veja, o neoplatonismo ele foi inserido, ele ficou enraizado para nós, sobretudo no norte da África, onde duas grandes escolas, uma em Alexandria e outra no Cairo, começaram a fazer leituras das escrituras e a empregar os instrumentos da filosofia grega para a tentativa de compreensão aprofundada dessas escrituras. Ali, a hermenêutica da cidade de Alexandria levou a uma condução de compreensão do texto que estava baseada sobretudo em possibilidades de leitura espiritual e alegórica, ou seja, a leitura espiritual vai ser aquela induzida pelo Espírito Santo e por conseguinte capaz de desfazer os conflitos presentes dentro do texto, as contradições presentes dentro do texto, né? E a alegórica, e mais do que isso, aplicar o texto na vida da pessoa, né? E na época da pessoa, e a alegórica e entender justamente que o texto permitia a leitura de uma sucessão de representações simbólicas, de uma sucessão de mitologemas. Então, no caso da interpretação espiritual, por exemplo, o sujeito poderia sentar para ler, de repente, uma das cartas paulianas e entender que naquela carta o que era dito a respeito de tentação dizia respeito perfeitamente a ele, caberia perfeitamente numa situação em que a pessoa vivia. Sei lá, por exemplo, a pessoa estava tentada a furtar para sobreviver ou a receber propina, sei lá eu, né? Pronto, realidade espiritual impactaria imediatamente ali, a pessoa vai lá, justamente abre o texto, lê um trecho exatamente falando sobre isso e começa a entender que a vida toda dela precisa ser revista à luz desse princípio. Interpretação alegórica.
Pega lá, por exemplo, a história de Elias, né? Então Elias está lá fugindo e comendo da carne que corvos dão para ele, bebendo de um córrego numa época de seca tremenda, e isso pode ser entendido como uma alegoria que como uma alegoria da proteção divina sobre aqueles que são fiéis a Deus e fazem o trabalho de Deus. Pronto, uma interpretação alegórica, tá? Do outro lado, a gente vai ter uma escola que é concorrente, que é a escola do Cário, e ela vai oferecer interpretações de caráter histórico e moral das escrituras. Como assim? Tudo que aconteceu nas escrituras aconteceu mesmo nas escrituras. Inclusive tem um exemplozinho para vocês lá. Falei justamente, então, o criacionismo, não, ele é correto. Mas essa história do Elias então não é alegórica. Ele realmente viu um corvo aparecer com carne no bico todo santo dia para ele, para dar de comer para ele. OK? E a leitura moral, que vai determinar para nós, em um sentido mais específico, como o indivíduo deve se comportar. Tá? Então, eu vou lá e leio Deuteronômio, eu leio os ensinamentos de Cristo e leio naquilo códigos morais literais. Tá? Então, realmente você não deve adulterar nem pensamento. Realmente você deve trabalhar para Deus buscando produzir mais dos seus dons, porque a ordem é literal, né? Então ela é moral, é uma regra que eu tenho que seguir, ok? Essas duas escolas, notadamente a escola de Alexandria, elas vão se aproveitar muito do pensamento platônico. E em uma delas, Alexandria, o gnosticismo começa a vicejar. O que era o gnosticismo? Ele era uma reinterpretação das escrituras à luz de uma possibilidade de constituição de figuras místicas que teriam sido alocadas ali pela própria mão divina. Então, eu falei para vocês, por exemplo, de Altabaoth, do princípio da realidade material, Sofia, a sabedoria, Fortuna, então a alegria, né, a vitalidade, a alegria e os bons augúrios, os bons ventos. Todas essas figuras que aparecem no texto a título alegórico, por exemplo, né, a sabedoria vai aparecer em Eclesiastes a título alegórico, falando com as pessoas, chamando as pessoas a obedecerem aos seus ditames. Elas passam a ser entendidas agora como anjos, como semidivindades, que vigiam esferas específicas da realidade, por isso guardam o avanço do homem em relação à construção gradativa de sua sabedoria e sua caminhada para a verdade. Então guardam chaves, guardam expectativas e vigiam certas áreas ou certas regiões do conhecimento. Isso aqui foi considerado pouco tempo depois, evidentemente, como apóstata, herético, né? Então, em determinada medida, como apóstata, ou seja, um desvio da verdade, depois como heresia, e acabou sendo banido, acabou ficando obliterado, obscurecido ao longo dos séculos, muito embora retornos gnósticos sejam visíveis, notadamente na modernidade, com as filosofias ocultas e aquele negócio todo. Ok? Bom, a terceira linha que influencia profundamente a produção do pensamento patrístico vem do helenismo, ou seja, a expansão cultural promovida por Alexandre, que teve como padrão de ensino, padrão de educação, o aristotelismo. Né? Então ele incrementou o alcance do pensamento aristotélico, levando Aristóteles, a escola aristotélica, para todos os grandes centros urbanos conquistados, desde a região do leste da Europa e norte da África, até as terras que vão fazer fronteira lá com os reinados da Índia. Então agora a gente vai ter um esparramamento do pensamento aristotélico que vai passar a ser adaptado para realidades locais e nessa adaptação vai ser preservado. O que é mais notável nisso é que tem duas características centrais para a maneira como Aristóteles vai ser lido. E dois eixos do pensamento aristotélico estão justamente no seu tangenciamento em relação ao domínio científico. Se você pegar lá, por exemplo, Avicena, se você pegar notadamente os pensadores árabes, eles dão muita atenção para a leitura dos tratados da natureza de Aristóteles, e eles escrevem um modelo muito próximo e falam muito sobre a alma dentro desse modelo natural, então atributos naturais e anímicos. Né? Esses atributos do pensamento de Aristóteles ganharam uma implementação radical nesses espaços e se enraizaram muito bem, inclusive permitindo a derivação de várias outras ciências ao longo da Idade Média. Ok? Essa é mais ou menos a ideia das influências que vocês têm, então, dentro do contexto específico da Idade Média. Falei que ia ser um vídeo um pouquinho mais curto, e agora para o nosso próximo e último vídeo nós vamos falar um pouquinho da patrística em Agostinho de Hipona. Ok? Novamente, fico à disposição de vocês, precisando estou aqui. Até daqui a pouco, pessoal. Um abraço.